Em tempos de King Kong versus Godzilla, um lenhador gigantesco que podia muito bem dar um pau no lagartão. Vocês vão conhecer hoje Paul Bunyan e seu boi azul, que era gigante também. Paul Bunyan é um famoso herói popular do folclore americano, mais especificamente do folclore lenhador americano, do qual já falamos algumas vezes aqui no canal em outros vídeos. Paul tinha todas as qualidades que os lenhadores admiravam, além de ser gigante, claro. O cara era inteligente, forte e independente. Coisas que esses homens que ficavam muitas vezes meses e meses trabalhando nas florestas, quase que sem contato com outros seres humanos, é claro, admiravam muito. As histórias de seus feitos extraordinários se espalhavam por todos os lugares e ele era muito admirado pelos homens das matas, pelos lenhadores. Mas à medida em que sua lenda foi se desenvolvendo e o tempo foi passando, as histórias sobre Paul Bunyan passaram a se concentrar muito mais no seu tamanho gigantesco do que nas suas habilidades como ser humano. Conta-se que Paul Bunyan nasceu no Maine. O Maine é um estado americano do qual eu gosto bastante, porque o meu escritor predileto, Stephen King, é um cara originário do Maine e ele faz com que muitas de suas histórias sejam ambientadas nesse estado. Então, só por isso eu já gostei do Bunyan. Mas conta-se sobre o Bunyan que a maior e principal característica desde cedo dele era, claro, seu tamanho gigantesco. Fala-se que foi necessário 5 cegonhas para que pudessem levar o Bunyan e largar ele pela chaminé em que ele seria despachado. Eu acho essa informação muito interessante por algumas questões que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, fala-se que se precisou de 5 cegonhas, mas ninguém menciona o tamanho que tinha que ter o raio dessa chaminé para que esse bebê gigante pudesse cair por ela, né? Fala-se que uma cegonha é o suficiente para 5 bebês e ele precisou de 5 cegonhas. E aí isso me leva a outra questão, a questão de que no mundo do Paul Bunyan os bebês realmente ainda são trazidos pela cegonha. Era um mundo mais simples, mais ingênuo, né? A internet ainda não estava lá, novelitas da Globo não estavam estragando a infância de ninguém. Dava para acreditar na cegonha, né, Bunyan? Dava para acreditar na cegonha. O fato, continuando aqui no rumo, o fato é que o Bunyan era um bebê tão grande que certa vez, durante o sono, ao se virar, ele teria destruído vários hectares de floresta. Isso apenas por rolar durante o sono. Em uma outra ocasião, o Bunyan foi bater palmas, né? Bebê, felizinho, foi bater palmas. E o som das suas palmas era tão poderoso que quebrou todas as vidraças da casa. Deve ser a mesma casa essa que tinha, claro, a chaminé gigantesca para ele poder cair pela chaminé. Né? Para ele caber dentro da casa, devia ser meio que um hangar. Isso não é mencionado, mas a gente vai supor, né? Fala-se que em absolutamente tudo o Bunyan era mais intenso que as outras pessoas. Conta-se, por exemplo, que se ele resolvia dormir, era dormir mesmo. O seu sono era tão profundo que certa vez foram necessários 7 horas de disparos de canhão da Marinha Britânica para que ele acordasse. E você aí achando que enrola para levantar para ir trabalhar, né? Mas apesar do seu tamanho gigantesco, o Paul Bunyan não vivia suas aventuras sozinho. Ele não era realmente um solitário. E durante a sua saga ele teve muitos companheiros. Companheiros no sentido de amizade, tá, gente? Não vou pensar bobagem aí. O fato é que alguns deles se destacavam mais do que os outros. Entre eles, entre os principais, estava Johnny X. Slinger.
Esse cara era tipo o biógrafo do Bunyan. A função dele era escrever, registrar as aventuras do Bunyan e as memórias do Bunyan. E para fazer isso, conta-se que ele usava 9 barris de tinta por dia, só para escrever as memórias do Bunyan. Imagina o quanto esse cara falava e o quanto o Johnny escrevia, né? Por favor. Também tinha o seu cozinheiro, Slim. Bunyan tinha seu próprio cozinheiro. Vocês estão pensando o quê? O cara era chique. Esse cozinheiro, para preparar, por exemplo, as panquecas do Bunyan, usava uma frigideira gigantesca. E para poder untar a frigideira para preparar essas panquecas, ele usava 7 jovens. Bunyan de bobo não tem nada, hein? 7 garotas que pegavam presuntos e prendiam em seus pés e ficavam patinando pela frigideira para deixá-la untadinha para fazer uma panquequinha gostosa para o garotão do Bunyan. Mas o companheiro mais importante do Paul Bunyan, sem dúvida, era Baby. E Baby nada mais era do que um gigantesco boi. E como se não bastasse ele ser gigantesco, esse boi ainda era azul. Eu tô falando pra vocês, o Paul Bunyan podia dar um pau no Godzilla e o boi dele pegava o macaco lá, o King Kong, e ia ficar, ó, tudo certinho. Fala-se que o Paul Bunyan deixou suas marcas por todo o continente. E como ele fez isso? Fazendo pequenas coisinhas para ser lembrado. Vamos começar a relatar alguma dessas coisinhas. O Grand Canyon, por exemplo, todos vocês conhecem. Pois bem, foi o Paul Bunyan que o fez. E como ele fez isso? Arrastou descuidadamente uma ferramenta pelo chão e formou o Grand Canyon. Também fala-se que foi ele que cavou o rio St. Lawrence. Foi lá, escavou e criou o rio. Assim, de boa. Despreocupadamente. Conta-se também que teria sido o Paul Bunyan quem cortou todas as árvores da Dakota do Sul para transformar aquele lugar em terras agrícolas. E aí a Dakota do Sul basicamente surgiu e se povoou. De uma ideia assim que ele teve. Também teria sido o Paul Bunyan quem levou as baleias para fora da região dos Grandes Lagos até o oceano, porque ele teve a ideia de usá-las para carregar toras. Ele era um empreendedor. O cara tinha ideias. Não deu muito certo, mas as baleias foram para o oceano. Em 1920, uma característica muito interessante do Paul Bunyan e de sua lenda acabou surgindo. Porque nesse ano acabou se tornando bastante difundida a exploração de petróleo. As indústrias petrolíferas estavam começando a surgir e a florescer. E logo surgiram relatos do Bunyan escavando petróleo, fazendo poços gigantescos e criando também gigantescos oleodutos. Tudo graças à sua força descomunal e seu tamanho gigantesco. A bem da verdade, as primeiras histórias sobre Paul Bunyan eram apenas orais, eram histórias apenas faladas, não havia registros. Portanto, elas não eram assim tão difundidas e tão conhecidas. Até que em 1906 o jornalista James McKilling acabou publicando um livro contando os feitos do Bunyan. Desde então, inúmeras outras publicações surgiram, todas contando cada vez mais e mais histórias sobre o Bunyan e aumentando a sua mitologia. Porém, para muitos estudiosos, muitos folcloristas, o Bunyan não é de verdade um personagem folclórico, não é de verdade um herói popular. Eles afirmam que a criação do Bunyan foi deliberada, que a indústria madeireira, na época, querendo ter uma imagem popular, querendo ter uma imagem inspiradora, porque ela era extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, extremamente polêmica, né? Parece que, desde sempre, você destruir a natureza provoca algumas reações. Era interessante ter essa imagem cheia de energia, cheia de poder, e eles teriam criado o Paul Bunyan. E esses folcloristas, na verdade, dizem que Paul Bunyan não é folclore, que ele é fake-clore.
Em tempos de fake news, já nem me surpreende. Seja como for, os mitos em volta do Paul Bunyan são muito interessantes, por vezes muito engraçados e muito difundidos. Há inclusive a presença do Paul Bunyan até na Marvel. Há uma história em que ele encontra o Capitão América. Já pensaram nisso? O folclore em geral é sempre interessante e o Paul Bunyan é um legítimo representante desse mundo tão fantástico e tão absurdo. E é essa a história do Bunyan que eu queria contar para você. E se você gostou, dá aquele like aí pra gente. Isso sempre ajuda, é muito importante. Compartilhe o vídeo. Tá chegando no canal agora? Quer conhecer mais coisas? Acompanhe aí as nossas playlists. Se inscreve, ativa o sininho. Fica com a gente. Abraço a todos. Fui!